Hoje o Saúde em Prática vai tratar de um transtorno de ansiedade crônico, a fobia social. Confundida com timidez, a fobia social pode ser altamente incapacitante se não for tratada. Saiba mais no Saúde em Prática, que começa agora. A fobia social é o mais comum dos transtornos de ansiedade. Caracteriza-se pelo temor que a pessoa sente frente às situações em que ela chame a atenção de alguma forma. Para evitar ser alvo de observações, críticas e comentários, o fóbico social prefere isolar-se. Para saber mais sobre esse transtorno, conversamos com a psiquiatra e professora da Faculdade de Medicina da Unesp de Botucatu, Érica Camargo. Vamos ver. A fobia social é um quadro de ansiedade, um transtorno de ansiedade que dá os seus sinais logo na infância. Crianças extremamente tímidas, com prejuízo no rendimento escolar, crianças que vivem escondidas atrás de seus pais, não aquelas crianças que inicialmente se escondem, mas logo que você brinca, elas já interagem. Crianças que começam a não querer participar das festas escolares, das festas dos amigos, né? Então, esses sintomas já podem indicar o quadro de fobia social. O fóbico social é um indivíduo que tem extremo medo de situações de desempenho social. Por exemplo, falar em público, comer em público, escrever. O que ele acredita? Ele acredita que ele vai ser humilhado. Então, ele tem muita vergonha de não desempenhar aquela tarefa, por exemplo, se alimentar na frente de outra pessoa, porque ele acredita que ele não vai fazer direito e vai ser ridicularizado por outros, ou até mesmo ele teme demonstrar esses sintomas de ansiedade que ele tem. Então, ele tem medo porque ele fica vermelho, ruborizado, né? A face fica ruborizada, ele tem medo que as pessoas observem que ele está tremendo, né, diante de uma situação em que ele se sente que ele não vai dar conta. Então, frequentemente, o pensamento desses indivíduos é de que eles vão sofrer um escrutínio, que nada do que eles vão fazer ali vai ser bem desempenhado e que eles vão ser julgados. É um grande medo do julgamento alheio. Muitas vezes, a fobia social pode ser confundida com timidez. Nossa equipe de produção foi às ruas saber das pessoas se a timidez já as impediu de fazer algo. Vamos ver. A timidez já me atrapalhou em algumas situações. Já me atrapalhou em situações simples de entrar numa loja e procurar um produto ou fazer uma pergunta a respeito de determinada bolsa. Eu vou para minha casa com as dúvidas ou às vezes não vou comprar o meu produto porque eu me sinto um pouco tímida diante de algumas coisas. Sempre rola um nervosismo antes de falar em público, por exemplo. Eu fico muito nervosa. A boca fica muito seca. A mão treme, essas coisas. Eu sempre tento enfrentar, nunca não fiz alguma coisa por conta disso. Quando eu tenho que passar no meio de algumas pessoas, aparecer em algum lugar, me apresentar em algum lugar, eu fico totalmente assim, sem jeito. Para ler alguma coisa que alguém peça, você pode ler isso para nós, num grupo de pessoas, eu fico quase sem voz, e é difícil. Às vezes eu me escondo. Às vezes eu danço, né? Vai entrar para fazer uma apresentação que estou começando agora, dá aquela, né, aquele medo de apresentar. Mas é uma coisa boa da gente trabalhar, se libertar dos medos e brilhar. Ficar tímido perante uma situação que não é habitual e que sai da rotina parece normal. Mas quais são as fronteiras entre a timidez e a fobia social? Ter pais tímidos predispõe a criança ao desenvolvimento do transtorno? Bom, a timidez não é um transtorno mental. Existem pessoas que são mais tímidas, né? A timidez é um certo desconforto, geralmente de uma situação nova. Por exemplo, eu não sou habituada a falar em frente a câmeras, né? Então eu estou um pouco tímida, mas eu enfrento essa timidez, esse desconforto e consigo apresentar um tema aqui para vocês. O fóbico social não, esses sintomas são muito intensos e incapacitantes. Ele teme falar em público, ele teme entrar às vezes numa loja. Existem quadros em que o indivíduo não atende o telefone de vergonha.
Ele acredita que ele não vai conseguir se comunicar adequadamente. Então gera muito sofrimento e muita incapacidade. Existem fatores combinados aí na causalidade desses quadros, mas fala mais forte os fatores ambientais no caso da fobia social. Embora haja causas genéticas envolvidas, é uma menor parte, né? Com certeza, os pais tímidos, os pais fóbicos sociais influenciam muito no aparecimento, né? Porque os filhos crescem também a partir desses modelos. Então, não é incomum você atender uma criança já com traços de fobia social, um adolescente com fobia social, que tem em um de seus pais o quadro de fobia social. Saúde em Prática vai para um breve intervalo e no próximo bloco você confere como tratar e prevenir a fobia social. É daqui a pouco no Saúde em Prática. A Organização Mundial de Saúde chama muita atenção para que em torno de 80% dos casos de dores de cabeça sejam cefaleias primárias, ou seja, a causa é genético-bioquímica, não tem que fazer exame complementar. Apenas 20% das cefaleias são secundárias. Destas secundárias, as mais prevalentes, as que ocorrem com maior frequência são a cefaleia relacionada ao uso abusivo de analgésico, relacionada à hipertensão arterial, ao jejum prolongado e à rinocinusopatia crônica. Do conjunto de todas as cefaleias secundárias, isso responde mais ou menos por 70% das cefaleias. Os outros 30% têm várias outras causas, como a cefaleia pós-traumática e as neuralgias. As neuralgias têm uma prevalência bem pequenininha na população. Fica em torno de 0,01 a 7% da população. Estamos de volta com Saúde em Prática, hoje falando da fobia social. O fóbico social é um crítico voraz de si próprio. Tem uma avaliação negativa de si mesmo. Sempre acha que teve um desempenho muito pior. Por isso, evita certas situações sociais. O agravamento da fobia social leva muitas vezes à depressão e ao uso de álcool e drogas como forma de tentar superar o problema. Para conhecer mais sobre esse transtorno, a nossa equipe de produção conversou com a psiquiatra e professora da Faculdade de Medicina da Unesp de Botucatu, Érica Camargo. O fóbico social, quando exposto a uma situação em que ele teme, né, de desempenho, ele pode sofrer desde rubor facial, tremores, dores abdominais, taquicardia, todos os sintomas de ansiedade, até mesmo ter diarreia, vômitos, e até mesmo uma crise completa de pânico, né, que é aquela crise de ansiedade aguda extrema com sintomas físicos e psíquicos e com muito sofrimento. Dificilmente um fóbico social reconhece que ele tem um transtorno, né? Ele acredita que ele tem dificuldades, ele tem uma autoestima muito baixa, ele acredita que nada do que ele faz dá certo e que ele não serve para certas situações. Então ele é muito prejudicado, né? Imagine uma pessoa que não consegue falar em público, como que ela vai se desempenhar na faculdade, por exemplo, ou no emprego. Então eles frequentemente não recebem promoções, às vezes mesmo tendo uma condição financeira boa, eles não compram determinadas coisas que eles poderiam e desejariam, porque eles não se sentem capazes de chegar até o estabelecimento e pedir por aquilo que eles gostariam. Não só eles não se enxergam assim, como também os seus familiares. Por muito tempo, e a gente tem isso também em culturas até assim mais rurais, a figura do tímido, do caipira, né? Aquela pessoa, não, ele é tímido, ele é esquisito, né? E na verdade é uma pessoa que está sofrendo com um quadro grave que pode ser tratado. A maioria das pessoas não sabe que fobia social é uma doença. Pelo contrário, esse comportamento é muitas vezes associado à personalidade. Fobia social é um transtorno altamente incapacitante e que não deve ser ignorado. Os sintomas são crônicos e só pioram com o tempo. O tratamento da fobia social pode se valer mão de medicamentos, onde a gente sabe que os sistemas serotoninérgicos e dopaminérgicos do cérebro estão desequilibrados, então as medicações antidepressivas ajudam, e a terapia cognitivo-comportamental. São terapias em que o indivíduo ele passa a treinar habilidades sociais, desenvolve técnicas de enfrentamento desses sintomas de ansiedade. Existem técnicas de exposição em que o indivíduo vai gradualmente sendo exposto a situações em que ele teme, para que ele possa se habituar, né, e poder desempenhar um melhor papel social. Então é uma abordagem que envolve
a psicoterapia e a parte medicamentosa. A fobia social pode ter como comorbidades os quadros depressivos. Ela é um quadro de ansiedade e que assim gera um isolamento. Imagine uma pessoa que tem medo de qualquer situação social. Ela começa a se isolar, ela evita lugares, evita festas, evita reuniões familiares e o isolamento contribui para o aparecimento de quadros depressivos. Então é muito importante que a gente trate a fobia social e uma vez quando a gente tem um paciente de fobia social, a gente tem que detectar se ele também apresenta um quadro depressivo associado e tratar. Quanto mais cedo detectado o quadro de fobia social e o indivíduo iniciar o tratamento, melhores chances de recuperação e recuperação mais rápida. Nós até temos uma recuperação rápida desses quadros, em média 1 ano a 2 de tratamento, que é considerado rápido. Agora, quando o indivíduo fica muitos anos, ele vem muito tardiamente para o tratamento, ele já vem com uma série de prejuízos consolidados na vida social. Então, obviamente, esse tratamento vai ser mais prolongado e talvez a gente não tenha tanto sucesso, porque algumas esferas da vida ele já não desenvolveu. Por exemplo, ele não conseguiu constituir família porque ele não conseguiu namorar, ele não conseguiu progredir muito no emprego ou na vida profissional por uma série de limitações que a doença lhe gerou no passado. Então, quanto antes levar o indivíduo para o tratamento, melhor o prognóstico. O desenvolvimento das habilidades sociais é fundamental para a nossa convivência em sociedade. Elas devem ser aprendidas e treinadas, como falar em público, dar uma opinião, exigir direitos. Vamos conferir o que fazer para prevenir o aparecimento da fobia social. É hora da opção saudável. Roda aí! Uma vez que a gente sabe que existe um fator ambiental muito importante, que é um fator do indivíduo que cresce numa família em que já há um fóbico social, que aprende esses comportamentos, nós temos que estar atentos para esses pais. Nós estamos também num mundo que a tendência é que a gente resolva tudo para as crianças, porque o nosso tempo é corrido, então é muito fácil. Um pai vai lá e resolve, e às vezes está resolvendo tanta coisa e não está se dando conta que aquilo que ele está entendendo que é apenas uma timidez, já são sintomas ali aparecendo de fobia social que vão gerar muitos prejuízos para essa criança. Saúde em Prática fica por aqui. Você aí de casa pode rever esse programa e todos os já exibidos em nosso site. A gente se encontra na semana que vem. Tchau, tchau!